Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas com o entrevistado e o entrevistador nas suas respectivas casas, porque ambos obedientes ao que determinam as autoridades de saúde. O Entrevistas desta semana será feito com o jornalista premiadíssimo, jornalista combativo, jornalista Luiz Nassif, que vem a ser também editor do jornal GGN. E, aliás, Nassif, como muita gente me pergunta, embora eu saiba a resposta, eu quero que você comece contando para quem não sabe o que significa GGN. Ô, Juca, quando eu estava começando a pensar no GGN, a gente tinha o Dinheiro Vivo. Daí falamos, não, tem que ampliar para... Os temas são muito mais amplos e relevantes que a economia, né? E daí, eu pensando no nome do jornal, eu fui num bar, aí tinha um amigo meu, baiano, e chegou um deputado, o advogado, eu não lembro bem qual era a relação dele. Daí falou, mas qual foi o primeiro jornal que você fez? Daí eu lembrei que o primeiro jornal que eu fiz foi aos 13 anos, era o jornal do Grupo Gente Nova. O Grupo Gente Nova foi um grupo ligado à igreja, que surgiu nos anos 60, lá em Belo Horizonte, criado por um padre Maia, que era jesuíta, para combater a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica. Só que lá em Belo Horizonte, quem assumiu aí o GGN foram as freirinhas do Lesuazô. E elas levaram para o lado progressista aí. Aliás, eu soube depois, uma das integrantes do GGN lá em Belo Horizonte era a Dilma Rousseff. E em Poços de Caldas, quem assumiu foram as freirinhas do São Domingos, fantásticas freirinhas do São Domingos. E a JEC era meio clandestina. Não era ilegal, mas o pessoal agia sem se revelar. E a JEC acabou assumindo o controle do GGN. Eu tinha 13 anos na época, desde os 11 eu gostava de participar das discussões estudantis, e entrei no GGN, e daí tinha que ter um jornalzinho, não saiu o jornalzinho. Daí eu assumi a Secretaria de Comunicação, falei, vamos fazer um jornalzinho. Consegui que o meu pai falasse lá com o pessoal, os amigos dele do comércio, lá para arrumar a propaganda, e fizemos o primeiro, que era O Líder. O Líder. Eu tenho a impressão que tinha até uma entrevista com o Antônio Cândido, aí, se eu não me engano. Então o GGN ele criou toda uma geração, lá em Poços de Caldas, talvez em Belo Horizonte, de ativistas estudantis que foram para a P. Nós tivemos o Netinho, que era chamado Netinho, lá, e aqui... Foi para Belo Horizonte, foi preso, enfrentado, e virou Barbosinha. Ele entrou para o PCdoB, chegou a ser presidente aqui do PCdoB, aqui em São Paulo. Ficou muito tempo preso. O Tomás Tony Tarquínio, que foi presidente do DCE da PUC aqui em São Paulo, depois foi exilado no Chile, foi para a França. Eu era o caçula da turma, então eu cheguei mais tarde aqui em São Paulo. Tinha o Zé Roberto e o Murilo, que foram presos aí naquela invasão do lado de São Francisco. Eu era o caçula da turma, 3 anos de diferença. Então, quando eu cheguei em São Paulo, já tinha a paz dos cemitérios aí, que veio depois do AI-5. Né? Então, o GGN marcou muito a nossa geração lá em Poços, o pessoal que se insurgia contra as marchas de Deus, pela família, do Padre Peito, aquele negócio todo aí. E daí ficou o Grupo Gente Nova. Quer dizer, Grupo Gente Nova. O Grupo Gente Nova expandiu sua área de atuação na semana passada, ao lançar um documentário que já tem, pelo que eu verifiquei, mais de 200 mil visualizações nas diversas plataformas pelo país afora. Que documentário é esse? Sérgio Moro, a construção de um juiz acima da lei. É um trabalho do Nassif, com o jornalista Marcelo Auler, que mostra a trajetória do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, hoje advogado de uma empresa norte-americana que cuida do espólio da Odebrecht, uma coisa fantástica, que só acontece no Brasil. E esse documentário abre com o Nassif dizendo
que Sérgio Moro é um homem comum que virou o que virou. Aparentemente, uma crítica a um homem comum, mas evidentemente não é uma crítica a um homem comum. É a constatação de como alguém, entre outras coisas, juridicamente ignorante, chegou ao ponto, aos postos em que chegou. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, outro dia disse na CIF que o Moro, no máximo, estudou para passar em concurso, que foi incapaz de dizer ao Pedro Bial que livro estava lendo quando entrevistado pelo Pedro Bial. É essa característica do homem comum a que você se referiu? É isso. Ô, Juca, o ano passado a gente fez uma série, também um documentário com crowdfunding, chamado Lava Jato Lado B. E a série procurou mostrar como que surgiu a geopolítica da anticorrupção nos Estados Unidos, como que ela se expandiu e como que ela entrou no Brasil e em outros países da América Latina, visando desestabilizar empresas competidoras dos Estados Unidos e governos. Então, eu tenho a impressão que esse documentário ainda... Eu estou conversando com algumas pessoas, parece que a gente transforma numa coisa mais para uma Netflix da vida, porque esse fenômeno ocorreu em Portugal, está ocorrendo atualmente na Coreia do Sul, pegando a Samsung, ocorreu na Alemanha, ocorreu na França. Então era um fenômeno, e é um fenômeno pouco explicado. Então, em 2014, 15, diria, quando a Lava Jato ficou mais nítido, nós começamos a pesquisar essa questão das implicações geopolíticas da Lava Jato. Então você consegue entender toda a lógica que leva a Lava Jato. Agora, o ponto central é o seguinte: por que escolheram um homem comum? Comum, medíocre, no sentido de médio. Então, vamos levantar a história desse homem comum para ver quais as características dele que encantaram tanto aí o Departamento de Justiça americano e tudo. E daí fomos lá buscar as pessoas que conviveram com ele na adolescência, no início do curso dele de Direito, né? E o que se via era um sujeito extremamente limitado, né? Desde na infância, na adolescência, ele gostava de Odisseia e de gibis. Nunca foi de livros. Aliás, na entrevista para o Bial, ele dizia que gostava de biografias, e não soube falar de nenhuma biografia. E um sujeito extremamente tímido você tem componentes psicológicos nisso, uma dose de ressentimento também contra quem o esnobava, sabe? Isso aí ficou nítido em muitos momentos aí da Lava Jato, na prisão do Eduardo Guimarães, aqui, qualquer crítica oriçava, né? Então você pega ele saindo de lá, ele pega duas pessoas que se tornam o contato dele com o mundo real, que é a esposa, Rosângela Moro, pragmática, negociante, e pega o Zucoloto, que é o primeiro amigo dele também, que é uma espécie de, a gente fala lá, um Sancho Panza com sentido prático. Mas o momento em que ele ganha essa projeção é quando o ministro Gilson Dipp, que passou pelo Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, depois foi corregedor, ele cria as varas especializadas. A partir do Banestado, sentiu a necessidade de varas especializadas para combater lavagem de dinheiro, sonegação. E houve alguns episódios muito traumáticos para o judiciário e para outros setores, aqui como a Satyagraha, aqui em São Paulo. Ou seja, desde os anos 90, a justiça queria invadir terrenos aí que pouco trilhados antes, aí, aliás, com intenções boas no começo. Né? Deixa eu te interromper, só para me fixar um pouco mais nessa questão do homem medíocre. Eu não sei se você conhece, Nassif, uma piada dos tempos em que Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. Consta que ele fez uma viagem com a Hillary de automóvel, os dois só, pararam num posto de gasolina para abastecer, ele desceu para ir comprar não sei o quê na loja de conveniência, e quando voltou, ela estava numa conversa animadíssima com o bombeiro, que punha gasolina no automóvel. Ele entrou no carro, pagou,
foi embora e perguntou para ela, que conversa animada, quem é este rapaz? Ela disse, acho que imagina a coincidência. Foi meu namoradinho quando eu estava no ginásio, o reencontrei agora. Aí o Bill virou-se para ela e falou, puxa, Hillary, do que você se livrou, não? E ela virou-se para ele e falou assim, não, Bill, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Isso. É um Ficaram todo pouco maluco. isso. É um pouco isso. Totalmente. Totalmente. Quando você pega toda a trajetória do Moro, quando cria a vara especializada, o Gilson Dipp disse, isso é a maior vitória política da história do judiciário brasileiro de todos os tempos. Porque eles vão até o Departamento de Justiça e trazem a metodologia utilizada pelo Departamento de Justiça a partir de 2001 e 2002, das Torres Gêmeas, que eles constituíram lá um departamento para crimes corporativos, e esse departamento forneceu a receita para a Lava Jato. O que era essa receita? Prenda os caras, como eles são poderosos, faça um carnaval com a mídia, ganhe a opinião pública, consiga delação premiada, põe esses caras na cadeia até que eles abram o bico, todos os abusos possíveis. Com a diferença é que os abusos lá foram punidos depois. Eles quebraram a Enron, quebraram a Arthur Anderson, colocaram na cadeia junto com ratos parlamentares para abrir o bico. E lá teve um caso interessante que lembra muito aqui o sítio aqui de Atibaia, que eles pegam um senador, o mais antigo senador, na véspera das primárias, eles soltam uma denúncia terrível contra o sujeito. Acabam com o sujeito. A denúncia era o seguinte, ele tinha um sítio e houve uma reforma, ele declarou tantos mil pagos pela reforma e eles fizeram uma auditoria e a reforma custava muito menos. Acabaram com o sujeito. O sujeito morreu um tempo depois de acidente, não tinha nada a ver com o caso. Daí vão apurar, ele pagou efetivamente o que ele tinha dito. Ele foi enganado pelo construtor. Só que eles deram uma dura no construtor, e o construtor fez a delação que eles queriam. E nós temos isso, se você assistir lá a série, um juiz negro, que é bom, bem simbólico isso, que dá uma baita de uma condenação no procurador que fez isso. O procurador é afastado, coberto de desonra porque fez isso. Então, essa metodologia eles trazem para cá. E qual que é a prova disso? A prova disso é um congresso que houve em 2009, que nós levantamos através da Wikileaks, bancado pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos, juntando juízes, delegados, juízes estaduais, procuradores, visando ensinar a metodologia americana para eles. E quem que eram as estrelas desse evento? Gilson Dipp, Sérgio Moro. Termina o evento tirando uma conclusão geral. Precisamos montar um projeto piloto em alguma cidade para poder colocar na prática a metodologia que nós queremos passar para vocês. Cidade escolhida, Curitiba. Então, quando você pega o que o Moro tinha que os outros, a mais que os outros, total falta de escrúpulos. Total falta de escrúpulos. Os abusos que ele comete no exercício. Então, eu queria que você respondesse a técnica do DIEESE, Adriana Marcolino, que vai passar exatamente por esse tema. Olá, Nassif, olá, Juca, olá a todos e todas que estão assistindo esse programa. Meu nome é Adriana Marcolino, eu sou técnica do DIEESE e eu sei que tem um debate bastante grande, né, sobre a Operação Lava Jato no campo jurídico, né? Então, atualmente não é mais possível negar que a Operação Lava Jato tinha como objetivo influenciar a política nacional, né, de quem fosse eleito como inimigo do grupo que comandava a Operação Lava Jato, e ignorando o devido processo legal, né? Então a chamada Vaza Jato aí tem um conjunto bastante completo de exemplos de como esse campo jurídico foi ignorado, deturpado, para então realizar essa perseguição a algumas figuras da política nacional, né? Mas a Operação Lava Jato também tem uma outra consequência que é no campo econômico, né? Então as ações contra as empresas corruptoras acabou, por assim dizer, jogando a água suja mais o bebê junto, né? Então, além dos efeitos negativos na própria Petrobras, que recuou em um projeto de expansão que poderia garantir aí a autonomia do Brasil na produção de combustíveis, né? E avançar também no desenvolvimento tecnológico, em outras frentes como biocombustíveis, né?
Além então desse impacto na Petrobras, também teve impacto em outros setores, como construção civil, naval, engenharia, entre outros, né? Esses impactos eles têm sido demonstrados em alguns estudos, em algumas matérias jornalísticas, né? De impactos negativos na geração de emprego e renda, no conteúdo nacional, no desenvolvimento tecnológico e também na questão da soberania nacional, já que se trata de setores bastante estratégicos para o país, né? Então, o que eu queria perguntar para você, Nassif, na sua opinião, esse efeito econômico é colateral ou também era um dos objetivos da Lava Jato, né? E, complementando, o que poderia ter sido feito de diferente para proteger a estrutura produtiva e de serviços aqui no Brasil? Um abraço e bom programa para todos. O Milor Fernandes ele tinha uma frase célebre ali: entre um burro e um canalha não passa o fio de uma navalha. Você lembra disso, Juca? Então você não sabe o que é. Quando você pega os diálogos agora da Vaza Jato, tem um certo momento em que eles conversando, eles falam: olha, não podemos repetir o que os procuradores americanos fizeram, que quebraram empresas lá, porque isso aí vai correr contra a operação. Isso aí eles falam num diálogo assim, en passant. Mas acontece o seguinte: o que poderia ter sido feito? A coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: quem comete crime não é a empresa, é o empresário. Então o que você pega? Pega lá Mendes Júnior, Odebrecht, tudo, aplica uma super multa no controlador. O controlador vai ver se tem dinheiro. Se não tem dinheiro, o que ele faz? Ele vende a empresa. Vendendo a empresa, ele pega o dinheiro, paga a multa e a empresa fica incólume. Era a coisa mais óbvia do mundo. Nós batemos nisso, pegar o GGN aí, nós batemos insistentemente nisso. Apenas no final de 2015, a Dilma incumbiu um rapaz muito bom até, que depois foi para a AGU, para a CGU, agora esqueci o nome dele, de tentar bolar um modelo desse aí. Daí o que acontece? Aquele Carlos Frederico lá, o Grisalho, o procurador Grisalho, dá uma entrevista para a Isto É, capa da Isto É, dizendo que queriam melar a Lava Jato. E uma profunda ignorância dos colegas, sabe? Entraram no discurso deles. Eu participei, na fase, a partir de 2015, assim, eu confesso que eu fiquei meio rompido com a Dilma lá pela incapacidade de entender o que estava acontecendo, com todos os alertas que vinham, né? Mas me convidaram para uma coletiva que estavam os colegas da chamada grande mídia lá. E daí um deles, até o Valdo Cruz, falou: não, mas nos Estados Unidos é diferente, que lá as empresas são cotadas em bolsa, aqui são empresas de família. Eu não resisti, eu falei: ô Valdo, empresa de família não pode ser vendida, rapaz. Ou seja, você pegou um conjunto de bordões dos mais superficiais possível, aqueles bordões sem nenhum raciocínio, e utilizava para impedir qualquer avanço. Então, o que eles faziam? A preocupação deles para não quebrar as empresas. Precisamos aplicar uma multa que as empresas possam pagar. Tá. Mas, ao mesmo tempo, impediu as empresas de ter contratos com o governo, que os governos são sempre os grandes contratadores de obras de infraestrutura, onde estavam essas empresas. Impediam isso. Qualquer tentativa de criar alternativas para a sobrevivência das empresas, eles torpedeavam com tolices como essa que a imprensa comprava sem pensar e sem raciocinar, né? Então, eu diria que teve, quando você pega, por exemplo, a Eletrobras, você teve um conjunto de fatores, é importante a gente tentar ver um conjunto de fatores que estavam envolvidos nisso. Estava envolvido interesse americano, obviamente, pré-sal e a competição das empreiteiras brasileiras na África. Isso era nítido que estava envolvido. Estava envolvido o interesse dos grandes escritórios de advocacia internacionais. Porque esse negócio do compliance é um prato para eles. E desde o começo a gente falava, pega os artigos lá de 2015, 2016, a questão como que eles cooptaram procuradores. Com duas cenouras. A primeira, dando informações para que eles ficassem poderosos e desestabilizassem os governos. A segunda, dando uma porta de saída lá adiante, que é a possibilidade de trabalhar com grandes escritórios de advocacia envolvidos com compliance, que é o que esse Carlos Fernando fez, o Janot ia fazer e agora o Moro está fazendo também. Então, o conjunto de interesses era muito grande. Agora, quando você pega as intervenções que aconteceram aqui nas empresas brasileiras, o Departamento de Justiça
em conjunto com escritórios de advocacia americanos, fazendo a intervenção. Todas as medidas, decisões estratégicas da empresa tinham que passar por eles. Embraer, Petrobras, JBS. Então, houve esse componente geopolítico. Mais uma vez, você não sabe se é por uma ignorância de um bando de provincianos deslumbrados ou se foi intencional. Eu vou querer abordar e aprofundar esse tema, porque me parece que esse é um tema essencial que as pessoas precisam entender, que é a questão da intervenção na soberania nacional, né, Nassif? Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo bloco. Até já. Estou conversando com o jornalista Luiz Nassif, editor do jornal GGN. Estamos conversando baseados num documentário que o jornal GGN lançou na semana passada e que, como eu disse na abertura, você pode ver tanto no GGN como no YouTube, enfim, diversas plataformas, e já está batendo recorde de audiência. Sérgio Moro, a construção de um juiz acima da lei. Muito bem, falávamos no final do primeiro bloco sobre a razia que foi feita na grande indústria nacional, na indústria de construção no país, na indústria de prospecção de petróleo, enfim, o que se levou a acontecer na economia brasileira em função da Operação Lava Jato. Como disse a nossa perguntadora anterior, jogou-se a água suja e o bebê junto. O que fere gravemente a soberania nacional. Interesses alienígenas que interferiram na vida do país. Isso não está ainda devidamente tratado, não é, Nassif? O Juca, quando o Janot saiu aqui do Brasil, ele saiu com uma equipe da Lava Jato para ir até os Estados Unidos conversar com o Departamento de Justiça. Nós demos o primeiro alerta. Um colaborador nosso escreveu um artigo falando o que está acontecendo. A Petrobras é uma empresa de controle estatal. Quem tinha que estar indo lá era a Advocacia Geral da União para defender a Petrobras, não o Ministério Público para entregar elementos contra a Petrobras. Hoje a gente sabe que houve uma negociação em que fez parte aquele botim lá de 2,5 bilhões que seria administrado pela Lava Jato lá de Curitiba. Na época nós fizemos um artigo dizendo o seguinte: quando o país retomar a normalidade, Rodrigo Janot ele vai ser processado por atentado à soberania nacional. E dito e feito. Eu tinha lá uma boa fonte lá na Lava Jato, eu mandei um e-mail para ele, falei, pô, que história que é essa? Daí ele pediu lá para um assessor de imprensa, um babaca que assessorava, não era, até eu achei que ele era procurador pelo grau de ignorância lá, para o cara mandar informações. É um assessor que depois foi denunciado que tinha um contrato irregular lá, nem lembro o nome do cara agora. Até ele ligou para mim e falou, olha, estou te passando a informação porque fulano de tal pediu, porque não temos por hábito falar com jornalismo não especializado. Bati boca com ele, achei que era algum procurador deslumbrado, daí entro na internet, o cara era jornalista, tinha feito carreira. Daí liguei de novo para ele, falei, vem cá, você é jornalista? Ele falou, você não tem vergonha do que você está fazendo? Mas daí o que aconteceu? Um mês depois, estoura o caso Eletrobras com a prisão do almirante almirante Otton, que é o pai do programa nuclear brasileiro. Daí eu mandei um e-mail para o sujeito e falei, pô, vocês foram nos Estados Unidos buscar informação contra o projeto nuclear brasileiro? A resposta dele, não saímos daqui com essa intenção. Ou seja, voltamos com essa informação. Daí nós fomos prospectar por onde que o Janot tinha passado lá em Washington. Ele foi até o Departamento de Justiça, lá ele conversou com uma advogada, não lembro agora o nome dela, mas está no GGN, uma advogada que até um ano antes trabalhava
no principal escritório de advocacia que trabalhava para a indústria nuclear americana. Então, digamos, vamos pegar um outro caso aqui agora, que saiu agora, acabou de sair agora numa representação aí do Zanin, o advogado do Lula, junto ao Supremo. Você tinha lá o Stefan, não sei das quantas, lá, um procurador suíço, que nós publicamos lá atrás, que ele montou um escritório de advocacia e oferecia serviços aqui para o Brasil, para clientes brasileiros. Era o principal homem da Lava Jato Suíça. O Jamil Chad, ele publicou muitos artigos na época lá mostrando esses interesses comerciais, né? Hoje, você pega essa representação do Zanin, o sujeito falando, o Lava Jato pede um conjunto de informações lá sobre empresas brasileiras, fala, olha, eu tenho aqui uma base de dados, tudo muito bom aqui, mas para que isso possa avançar, as empresas têm que trocar os advogados. E ele se candidatou como advogado. Você pega a Eletrobras, eles montaram um esquema de compliance, que, aliás, quem tocava toda essa parte dos interesses de compliance, era a Ellen Grace, que foi ministra do Supremo Tribunal Federal aí. Ela que montou o sistema de compliance na Petrobras, que contratou toda aquela... contratos milionários aí com escritórios americanos. Contratou o René Ariel Dotti aí, que depois ganhou uma bolada imensa aí, conspocou uma vida digna jurídica dele a vida inteira por conta disso. Daí ela vai para a Eletrobras, contrata lá um compliance de 240 milhões de reais. Ela era remunerada pelo compliance para apurar corrupções que não chegavam a 30, 40 milhões. Não levantam nada. Ou seja, o conjunto de interesses que acontecem aí é de toda a ordem. Agora, o ponto central, que está bem explicado naquele documentário Lava Jato, lado B, é como, digamos, os Estados Unidos entendem a importância da luta anticorrupção para cooptar procuradores em todas as partes. Agora mesmo, o candidato de oposição na Coreia do Sul para se candidatar a presidente é um sujeito que era o Sérgio Moro de lá. Se você pega o Atlantic Council, que é um grupo de lobby que tem lá em Washington, que tem contato direto com o chamado Estado Profundo, lá os altos funcionários do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, eles que lançam a Lava Jato, promovem a Lava Jato nos Estados Unidos, quem fazia parte do Conselho? Janot e outros. Então, toda a cooptação, eles criaram um Estado acima dos Estados nacionais, composto por esses procuradores, Procurador-Geral e Ministérios Públicos. Portugal, mesmo trabalho. Portugal, quando você pega lá o que aconteceu com o primeiro-ministro português, 1 ano ou 2, preso assim, sem prazo indefinido, 1 ano ou 2, alimentando a imprensa com denúncia. O mesmo padrão que se repetiu em todos os lugares. Então, aqui foi a mesma coisa. Você pode dizer que no início havia ignorância do Ministério Público em relação à cooperação internacional, mas depois ficou nítido e eles gostaram da glória. Queria que você respondesse agora a advogada do grupo Prerrogativa, a Priscila Pamela. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre a Lava Jato. E vou ser bem objetiva. Um juiz que, desde o início das operações, estabelece quais são os alvos a serem perseguidos. Um juiz que retira da corrida presidencial o candidato com maior possibilidade de vitória. Um juiz que se conchava a procuradores para produzir provas e para buscar a condenação desse alvo estabelecido previamente. Pode não ser considerado parcial? Um juiz que se apropria desse discurso e consegue galgar cargos políticos, chegando ao cargo de ministro da Justiça, pode ser tido como isento, como imparcial no julgamento de quem ele perseguiu desde o início? Essa é a função do Supremo, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo para o Supremo, que tem a missão de restabelecer o processo penal democrático. E eu queria ouvir de você qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento. O que você espera da nossa Corte Maior, que tem essa incumbência tão pesada e tão importante, né, de restabelecer o direito, de restabelecer a justiça aqui no nosso país? Obrigada. O Supremo tá uma coisa muito engraçada se não fosse trágico aí, né? Os ministros, aqueles com mais consciência, assim, perceberam
a enrascada que colocaram o Brasil. Eu me refiro especificamente a Luiz Edson Fachin. Fachin foi um instrumento de todos os abusos e arbítrios. Uma coisa importante, Juca, que a gente coloca no documentário, é mostrar que o Supremo, já em 2013, antes da Lava Jato, tinha tido julgamentos bombásticos aí em relação aos abusos do Sérgio Moro. Ou seja, ele não era um ente desconhecido lá. O Celso de Mello dá uma sentença definitiva, um julgamento definitivo sobre ele. Mas você estava naquela fase ainda de preparar o impeachment. Tudo isso, a explicação é o impeachment, não tem outra. Ele ganha esse espaço por conta do impeachment. Então se tolera. Mas ele, por exemplo, o que nós levantamos aí? Ele encasqueta lá com um tal de Catenati, aí, acho que era doleiro, se eu não me engano. Por quê? Porque um dos advogados dele era um sujeito que era inimigo figadal dele, Sérgio Moro. Então o sujeito tem... O outro advogado dele consegue 4 habeas corpus para tirar o Catenati. Cada habeas corpus, o Moro vinha com uma outra sentença. Daí, em Santa Catarina, alguém tem um quebra-pau, tem uma briga qualquer lá, ele chama para si e diz que quem mandou bater no sujeito foi o Catenati. Nenhuma prova. Ou seja, a falta de isenção dele é que foi a característica única, e a falta de escrúpulo, de limite, que levou ele a ser o escolhido para ser o condutor da Lava Jato. Pontos muito relevantes, um que o Marcelo Auler trouxe, nós tínhamos... Ele foi conduzido, parte do material eu levanto, parte do Marcelo, e a Cíntia Alves também, que levantou coisas bem relevantes aí de imagens e do roteiro, né? Mas, por exemplo, a Lava Jato, quando vai para Curitiba, o primeiro procurador que recebe a Lava Jato fala, não, isso aqui não tem nada a ver com Curitiba. Isso aí são crimes que ocorreram no Petrobras, no Rio de Janeiro, empresas que estavam em Rio de Janeiro, estavam em São Paulo, até Belo Horizonte, Curitiba não tem nada a ver. E ele abre mão disso. De repente você tem uma reviravolta e vai pro Dallagnol, que era justamente o parceiro que já se tinha montado com o Sérgio Moro nos anos... na Operação Banestado, né? Ambos com cursos lá aqueles cursos que não é bem curso de doutorado, mas em Harvard, com contato com o Departamento de Estado. Então foi uma escolha a dedo, efetivamente, né? Agora o Moro, ele virou o que virou porque não era isento. Agora, como é o que a gente mostra, como é uma pessoa muito pequena, se vai em mãos de um juiz mais capacitado e mais esperto, e com a mesma falta de escrúpulo do Moro, podia ser um futuro presidente da República. Agora, o Moro era desse tamaninho. A gente mostra, ele assume... Então, Nassif, quando você se refere ao comportamento do STF, aparentemente sem perceber o que estava parindo, eu te pergunto, mudando um pouco de pato a ganso, esse Walter Delgatti, o hacker que trouxe à luz essas conversas todas, de alguma maneira é o Assange brasileiro ou não? Teremos que agradecer. A história do país vai agradecer esse rapaz? Muito! Ontem eu vi a entrevista dele no 247 aí. Se abrir essa operação spoofing aí, a gente vai ter aí um levantamento, aquele ato de dissecar todas as instituições brasileiras. A gente fala do Sérgio Moro, que não era parcial. Ele revela, en passant, conversas do Luiz Roberto Barroso, particulares com o Deltan Dallagnol, com o Barroso orientando, trocando conversas, que ele mesmo fala, isso aí não são coisas que se falam entre ministro e... Então ele vai pegando tudo. A questão da mídia, a questão dos jornalistas, é tudo. Mas, Juca, esse caso do Delgatti merecia, mas nem o Hitchcock. Eu estava vendo esses dias os clássicos do Hitchcock. Como é que é a narrativa? Você tem lá um crime perfeito, tudo certinho, de repente você tem aquele fator aleatório que surge. A maneira como o Delgatti entrou nisso é inacreditável. O Delgatti era um sujeito hiperativo, com problemas emocionais e tudo, e lá na cidade de Araraquara ele sofre uma ação policial, não sei se por conta de trabalho hacker aí. Invadem a casa dele, levam tudo que ele tinha, e daí levam um conjunto, uma caixa de remédios que ele tomava. Eram remédios que ele tomava. E daí acusam ele de tráfico de entorpecentes.
ele fica preso 6 a 8 meses, junto com traficantes. Depois de 6 a 8 meses, tem a audiência, só depois disso. Ou seja, você tinha um Dallagnol lá e um Sérgio Moro lá. Ou seja, aquele exemplo do Dallagnol e do Sérgio Moro se propagou por todo o país, foi dar em Araraquara e pegou esse Delgatti. Depois de 6 a 8 meses, tem audiência, o Sérgio Moro lá da audiência, e não tem jeito de não libertar, porque ele traz o médico dele e o farmacêutico de quem ele comprava as coisas. E ele mostra que houve manipulação do relatório. Então, tinha uma caixinha de remédio de R$19 lá, que tinha não sei o quê, tantas ampolas. O promotor lá, o Dallagnol lá, fez um copy-paste e aumentou bem a quantidade para caracterizar tráfico. Daí o que faz o juiz? Tinha que soltá-lo, não podia soltar. Mas ficou com medo dele entrar com uma ação contra o Estado ou contra o procurador. Então condena ele a 1 ano de prisão, porque acharam nas coisas dele uma carteirinha de estudante vencida de 2012. Então ele foi acusado de falsificar a carteirinha. Por quê? Porque a pena lá batia com o período que ele esteve preso. Então, todo o padrão Lava Jato você tira e coloca no pequeno ambiente de uma cidade de interior. Daí ele fica louco da vida, vai falar com a namorada, pede a namorada, e ele fala, ele está mentindo. E o que a namorada fala, baseada na legenda da Lava Jato? O Ministério Público não mente. Daí ele fica indignado, muda-se para Ribeirão e começa a fuçar, hackear telefones, porque ele queria chegar no promotor e no juiz que deram a sentença para provar que ele era inocente. Daí ele começa a pegar isso, daí vai de um para outro, pega o Catagari, chega no Alexandre de Moraes, daí chega no Dallagnol. Quando ele chega no Dallagnol, ele fala, ué, estão fazendo com esse cara aqui o mesmo que fizeram comigo. Quem que é esse cara? O Lula. E daí ele começa a recolher as coisas lá. Mas é um filme, não é nem um filme de ficção, seria tão... Parece coisa, já que o Dallagnol e o Acima de Deus, Deus acima de tudo, parece mão divina aí para impedir o Brasil de cair na pior das ditaduras aí. Daí é interessante que ele vai preso. Hã? Diga. Mas ele vai preso. Vamos continuar. Ele vai preso? Ele vai ter, começa a dar uma prensa para ele fazer uma delação. Que queria que dissessem que o Glenn Greenwald pagou pelo pacote ou que foi alguém do PT. E sabe qual a resposta dele? Daí eu pensei e falei, pô, se eu fizer isso, eu vou ser igual a eles. Ou seja, pegaram um sujeito que, além de tudo, tinha um baita discernimento, um sujeito efetivamente inteligente, formação em direito, era segundo ou terceiro anista de direito, que entendeu todo o jogo de uma forma ampla. Fantástico um negócio desse, viu? Maravilha, maravilha. A história tem dessas coisas mesmo. Às vezes, um indivíduo que estava absolutamente fora do jogo, que recoloca as coisas no caminho adequado. Vamos fazer mais um breve intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Converso com o jornalista Luiz Nassif, editor do jornal GGN, que lançou na semana passada o documentário Sérgio Moro, a construção de um juiz acima da lei. Eu queria agora, Nassif, que você respondesse, porque temos aí um novo capítulo desses dramáticos da vida nacional, a pergunta é da jornalista Nahama Nunes, da Rádio Brasil Atual. Olá, Juca. Olá, Nassif. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nassif, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para repercutir com você como é que você vê aí essa ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes
contra o deputado Daniel Silveira. Você acha que é uma reação tardia do STF em relação aos ataques feitos às instituições? Você acha que, a partir daí, o Supremo pode refletir a respeito do seu papel, já que a Corte, com omissão em relação à Lava Jato, por exemplo, acabou aí pavimentando o caminho para a ascensão do bolsonarismo, Nassif? Obrigada, até mais. O que eu acho aí que é uma aposta do Bolsonaro. Para mim, o que aconteceu? O Bolsonaro, nesse momento, veja bem, nesse momento ele comprou o Congresso com as emendas parlamentares. Então ele acha que está a cavalo no Congresso. Comprou o mercado com essa promessa de colocar a privatização selvagem como prioridade. Comprou as igrejas com a medida da Damares aí de começar a mandar recursos públicos para igrejas que tivessem trabalhos, não sei o quê, não sei o quê. Então ele acha que chegou a hora e pensa que comprou as Forças Armadas, empregando aí 10, 12, 15 mil pessoas no governo. Daí tem esse episódio do Vilas Boas colocando as Forças Armadas no centro novamente. E o que ele faz? Vamos pagar para ver com o Supremo. Então coloca esse cara para fazer a provocação. Se o Supremo não reage, está desmoralizado. Reagindo, o Supremo manda prender o sujeito. Daí entra um outro, Carlos Jorge, uma coisa assim, batendo no Supremo também. Então nós estamos num momento de conflito, pré-conflito mundial aí, sabe? Ao mesmo tempo, ele aprofundando autorização para importação de armas, montando os filhos certamente atuando aí em redes clandestinas aí com esses grupos de caça e tiro que fazem parte da estrutura, ou com ruralistas que fazem parte da estrutura armada bolsonarista. Então, eu acho que nós estamos num desses momentos limites novamente aí, porque se o Congresso autoriza a prisão desse, como é que ele chama? Esse halterofilista aí. Halterofilista, já tem um outro que entrou na mesma direção. Então, como é que fica o Congresso? Como é que ficam os deputados que foram comprados aí com emendas? Como é que fica o Centrão, que não é de ter muita convicção? Então, se não sanciona, desmoraliza o Supremo. Então, é um jogo, é uma aposta muito alta feita pelo Bolsonaro, que agora a gente vai ver até onde que vai aí a responsabilidade do Supremo, que não pode recuar, e como é que fica a questão das Forças Armadas. Até que ponto as Forças Armadas, o pessoal da ativa aí, vai garantir a democracia, e tudo isso num quadro que você tem aí o maior genocídio da história por conta da irresponsabilidade do presidente da República e de um ministro general de Exército que foi para a saúde. Né? Pois é, né, Nassif? O que me assusta é exatamente isso. A gente está conversando há quase uma hora, né? Em meio a mais de 240 mil mortes, sem que se veja o final disso. Não tocamos nesse assunto, porque, enfim, existem assuntos políticos, econômicos, aparentemente tão candentes como, né, embora nada seja mais candente do que a vida das pessoas. E estamos falando de um provocador, este Daniel, que é o deputado lá que quebrou a placa da Marielle Franco, e que teve mais de 31 mil votos, o Nassif, que é, dentre tudo, o que mais me assusta. Quer dizer, há 31 mil brasileiros capazes de votar num troglodita como ele. E ele é apenas um. Há outros assemelhados. Esse Brasil é um Brasil que nós, de alguma maneira, desconhecíamos, né, Nassif? Pois é. Olha, o Juca, outro dia, não sei quem falava aí da transição imperfeita, né? Você, quando saiu da ditadura, você tinha que ter tomado medidas aí para punir os torturadores, para aquele negócio, divulgar o que aconteceu efetivamente, que é uma das recomendações aí dos organismos internacionais para impedir a repetição do mal feito aí. Sabe? E desde o início teve uma contemporização. Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence contemporizaram naquele acordo de incluir os crimes da ditadura na lei da anistia, inclusive crimes cometidos depois da lei da anistia. Então esse temor referencial pelo Exército permitiu a sobrevida desse pessoal. Como é que pode uma democracia
tolerar por 20, 30 anos aí um deputado que lutava diariamente contra a democracia. Isso não existe. Em qualquer país do mundo, o crime maior de uma democracia é você ir contra a democracia. Então você foi deixando, e o Bolsonaro, ele traz aquela bocarra terrível. 2 aspectos. Você tem um aspecto que até que você pode descontar aí, ô Juca, que são esses eleitores anônimos aí, que quando submetidos a movimentos de opinião pública, nos Estados Unidos, que tinha uma imprensa mais plural, lá atrás, no macartismo, o pessoal caiu nisso. Você vai bombardeando. O inimigo, você cria a onda. Essa onda foi criada aí desde 2005, 2006, por um trabalho incessante de guerra midiática. O que choca é a maneira como o Bolsonaro, com essa frieza dele de cara dos porões, ele descobriu que pode comprar as instituições. Eu compro aqui, o que nem o Dória faz também em São Paulo, aqui com o Judiciário também. Eu compro as Forças Armadas, permitindo 15 mil pessoas aí trabalhar comigo. Eu compro o Congresso com emendas parlamentares aí, que eu entrego dinheiro para eles aí. Eu compro as igrejas oferecendo dinheiro para as igrejas aí. Eu compro os ruralistas permitindo que eles se armem. Então, digamos, é isso que mostra a fragilidade da democracia brasileira. Ô, Juca, nós participamos aí, juntos, aí, como jornalistas e tudo, da grande resistência contra a ditadura aí. Quando termina a ditadura, que nem a Segunda Guerra, termina a ditadura, você tem os ecos da ditadura muito próximos. Então você tinha um conjunto de princípios da opinião pública, que vem das diretas já, que fazia com que as pessoas, quando começassem a sair do rumo, eram mal vistas. Eram mal vistas. Aqui esse clima de campanha permanente, midiática, antes da Lava Jato, mensalão, esse negócio diariamente de criar escândalo, criou um modelo em que, se o juiz abusa, ele é visto com admiração pela categoria. Sabe, quando você pega os diálogos dos procuradores rindo das consequências, aí, sabe, o Nine, o sítio lá de Atibaia, só pode ser da Dona Marise porque tem roupa brega. Quando você pega todo esse angu, você vê que foi um negócio trabalhado. Eu estou escrevendo, eu não sei se saiu, hoje nós estamos enfrentando problemas no blog. Como é que começa isso? Você começa descobrindo novas formas de discurso narrativo na mídia. Até então você tinha um discurso narrativo. Daí descobre o seguinte, aquele discurso lá que a Fox está usando nos Estados Unidos, aquele negócio da agressividade, de xingar e tudo, isso aí é uma novidade. Então você começou, repare bem que nós começamos esse discurso do preconceito em tudo com jornalistas de alto nível do período anterior. Jornalistas ou não jornalistas. O Arnaldo Jabor e o João Soares. Eles começam com esse discurso. Só que quando começa e você sai do parâmetro, o passo seguinte, você passa a usar recursos de briga de rua, de lutador de rua, o passo seguinte é vir pessoas que nesse campo são muito melhores do que você, atropelam os limites muito mais do que você. Então surge aí uma geração de cronistas do ódio aí, que o Jabor fica sem espaço, a não ser que ele era muito inteligente para se rebaixar tanto. E o Jô perde espaço para os stand-ups aí. Então é um início lá atrás, você fala, aquilo levou a isso, aquilo levou a isso. De repente você descobre uma nova forma de discurso, que entra Augusto Nunes, entra Tales, entra não sei o quê, entra Reinaldo, entra todo mundo, porque aquilo pega na opinião pública. Então aquele compromisso que você tinha, que você tem, New York Times, Financial Times, tudo isso aqui, nós defendemos um conjunto de interesses, mas não avançamos além disso, porque senão, o que é além disso? Defesa dos direitos, defesa de princípios, mesmo que você não entre, a defesa dos direitos não entre na questão econômica. Então você foi distorcendo todo o sistema de avaliação do país. Então quando chega lá na frente, o objetivo final, o que era? Vamos pegar a Dilma. A Dilma cometeu todos os erros, mas qual que era o ponto central da Dilma que levou ao impeachment? A Dilma tinha ojeriza a qualquer forma de negócio. A Dilma, de uma integridade, assim, ela se arrepiava quando tinha que negociar com o Centrão, com isso, com aquilo. E o que você tinha desde lá de trás? Tudo o que acontece hoje aí, os negócios da privatização, que precisava ser um governo novo. A gente fala do Bolsonaro, todo esse processo de destruição já começa com o Temer. Você tem uma linha única que vem de Temer a Bolsonaro. Então, aí eu te pergunto, Nassif, você acha que esse concerto que você
descreve tão bem, na verdade, queria um Alckmin e deu num Bolsonaro? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E a facada também, a facada. O Bolsonaro, antes da facada, eu vou te falar, eu fui em dar algumas palestras aí no interior. A Eugênia, minha esposa, que é da Comissão dos Desaparecidos, foi em algumas cidades. O Bolsonaro já era tratado como um mito lá, sabe? Então ele já tinha pegado, digamos, esse Brasil profundo, ele tinha pegado. Eu lembro que eu fui numa palestra do Sebrae, lá, numa cidade lá da Bahia, e era para falar de arroz, o mercado de arroz, lá me preparei para o mercado de arroz, mas tinha um pessoal da universidade local que começou a indagar do Bolsonaro e eu falei o que pensava. Na saída, os jornalistas me pararam, né? Como é que você fala assim dele? Ele é um despreparado total. Não, vai ver, ele tem intuição, tem... Então você começou a preparar esse campo aí desde lá de trás, né? Só que a partir de um certo momento, o que acontece lá, se você pega Collor, é o mesmo processo. O Juca, embora não tenha nada a ver, o Collor tem todos os seus defeitos, mas é uma pessoa... Ele tem os erros de pessoas normais, não de Bolsonaro. Você vê, começam tentando apostar no Mário Covas. Daí criam aquela carta da nação, escrita pelo Jorge Serpa lá, que daí não deu certo. Antes tentaram a FIF. Daí teve um debate da Bandeirantes que o Covas acabou com a FIF. Daí apostam no Covas. Daí, em última instância, vão lá para o Fernando Collor. Então, digamos, você cria uma corrida de cavalos, sai todos os cavalos, você aposta em 3 ou 4. Então, no final, aí que está o negócio. No final, como é que você fica? Você acusa o PT disso, acusa o PT de aquilo, de aparelhamento, de não ter profundidade. De repente, você pega aí eu não diria que é o melhor político brasileiro, mas o mais brilhante ministro que já passou aí pelo poder, que é o Haddad, um cara com 2, 3 diplomas, um intelectual de mão cheia, um filho da USP, e na outra ponta, um troglodita, um cara ligado aos porões, ligado às torturas e às milícias. E vem o Estadão e fala, difícil dilema. Não, aí, Nassif, eu lhe diria o seguinte, a escolha é tão simples, que é como se você perguntasse à sua mulher, quem você quer que eu convide para jantar em casa? O professor Fernando Haddad ou o ex-capitão Jair Bolsonaro? Não cabe dúvida, né? Não cabe dúvida, né? Se não cabe dúvida para jantar em casa, que dirá para ser presidente da República, né? Mas, enfim, Nassif do Céu, muitíssimo obrigado por mais essa esclarecedora entrevista. Eu chamo a atenção de quem nos vê para procurar, tanto no GGN como no YouTube, o documentário Sérgio Moro, a construção de um juiz acima da lei. E lembro a você que quinta-feira que vem estaremos aqui neste mesmo horário, 9h30, na TVT, canal 44.1 e na redes, a qualquer hora. E lembro ainda mais que, apesar de tudo que tão bem descreveu Luiz Nassif, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,